Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 24 de março de 2022. A série Fundação, adaptação dos clássicos livros de Isaac Asimov, parte 2. A Apple TV liberou no dia 24/09 3 episódios da sua nova série Fundação, adaptação dos livros do autor Isaac Asimov. Com o showrunner David S. Goyer, cineasta e roteirista conhecido pelo seu trabalho em Homem de Aço e o Cavaleiro das Trevas, a série traz Jared Harris no papel do protagonista, além de Lee Pace, Lou Robel, Lee Harvey e Alfred Enoch. Fundação é uma saga utópica dividida em 7 títulos no total. A história retrata um futuro distante em que Ari Seldon, um grande estudioso, inventa uma nova técnica chamada psicohistória, capaz de prever matematicamente os acontecimentos consequentes das ações humanas que viriam anos depois. Com isso, ele descobre que o Império Galáctico é comandado por uma dinastia autossustentável de clones e que está prestes a colapsar. Então, Seldon recruta um grupo de pessoas determinadas a preservar o legado humano do que se aproxima. A movimentação de Ari chama a atenção dos líderes do Império, que tentam parar as atividades do protagonista o quanto antes. A série de livros surgiu a partir de pequenos contos escritos por Isaac em 1942. A trilogia original foi publicada entre 1951 e 1953, e suas sequências, assim como os prelúdios, chegaram mais tarde no fim dos anos 80 e início dos anos 90. Essa é uma franquia famosa do aclamado autor, sendo referência no gênero de ficção científica. Para criar esse universo, Isaac usou como fonte de inspiração a queda do Império Romano. Embora a Apple não tenha confirmado o plano de longo prazo para a fundação, podemos adivinhar quanto tempo levará para que a história do programa seja contada. Uma vez que a primeira temporada tem 10 episódios, Goyer disse que espera por uma história de 80 episódios. Os fãs provavelmente podem esperar que a série durará cerca de 8 temporadas. Na crônica do amanhecer anterior analisamos o fato de ser possível prever o futuro, agora vamos analisar quem fez a previsão Ari Seldon. Em A Gênese, Allan Kardec afirma que, entretanto, como o homem tem de concorrer para o progresso geral, como certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode convir que, em casos especiais, ele pressinta esses acontecimentos, a fim de lhes preparar o encaminhamento e de estar pronto a agir, em chegando a ocasião. Por isso é que Deus, às vezes, permite se levante uma ponta do véu, mas, sempre com fim útil, nunca para satisfação de vã curiosidade. Tal missão pode, pois, ser conferida, não a todos os espíritos, porquanto muitos aqui do futuro não conhecem mais do que os homens, porém alguns espíritos bastante adiantados para desempenhá-la. Ora, é de notar-se que as revelações dessa espécie são sempre feitas espontaneamente, jamais, ou, pelo menos, muito raramente, em resposta a uma pergunta direta. Sobre a pessoa que recebe a revelação, Allan Kardec esclarece no Livro dos Médiuns: toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiums. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar, ainda, que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm, geralmente, aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestações.
De acordo com a classificação de Allan Kardec, presumimos que em seu dom possa ser um médiuns inspirados os que recebem os pensamentos sugeridos pelos espíritos, na maioria das vezes sem o saberem, seja para as atitudes ordinárias da vida ou para os grandes trabalhos intelectuais. Há também a possibilidade de ser médium de pressentimentos os que, em certas circunstâncias, têm uma vaga intuição de ocorrências vulgares do futuro. Percebe-se nele traços de médium profético, variedade de médiuns inspirados ou de pressentimentos que recebem, com a permissão de Deus e com maior precisão que os médiuns de pressentimentos, a revelação de ocorrências futuras de interesse geral, que estão encarregados de transmitir aos outros para fins instrutivos. Allan Kardec também alerta que se há verdadeiros profetas, há também os falsos e ainda em maior número, que tomam os devaneios da própria imaginação por revelações, quando não se trata de mistificadores que o fazem por ambição. O espírito Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia no livro Francisco de Assis, esclarece sobre o apóstolo João, que nos legou o último livro da Bíblia, o Apocalipse, onde a época do Cristo faz previsões sobre o futuro da humanidade. O evangelista fora preparado, durante sua vida, para que seu nome se perpetuasse, como o maior profeta de todos os tempos, o mais arrojado vidente de todas as épocas. Em êxtase, no exílio, o tempo para ele desaparecera, como igualmente o espaço. Ele via todas as coisas como se estivessem no presente. Albert Einstein, cientista dos mais famosos dos tempos modernos, quase chegou a essa equação pelas vias da matemática, diferenciada noutras ciências. O evangelista falava constantemente: eu não estou só, como se enganam os homens que comigo convivem nesta terra de Deus. De fato, ele era visitado pelos mais elevados espíritos, que têm sobre seus ombros a responsabilidade de dirigir a terra. Frequentemente confabulava com as almas livres da matéria corporal, das quais recebia as instruções acerca da difusão da verdade e de como se estava processando o crescimento do reino de Deus no mundo, pelas luminosas páginas do Evangelho, herança divina legada pelo Cristo aos homens. João era levado, em espírito, a todas as igrejas nascentes e ajudava na limpeza do ambiente, na inspiração dos pregadores, na cura dos enfermos e na sustentação da fé nos corações vacilantes. Cristo colocou João numa ilha pequena, como se fosse um barco no Mediterrâneo, para que ele pudesse falar, por intermédio desse medianeiro, das coisas que haveriam de vir. E eis o Apocalipse. Nem o céu, nem a terra poderão modificar esse roteiro, porque está fundamentado na lei maior. Faz parte da evolução das criaturas e o mundo não vai acabar, como instigam os falsos profetas. Nada se acaba, como a própria ciência confirma, porém, se transforma sempre para melhor, alcançando valores mais dignos. O temor é próprio da inferioridade, e é por essas e outras falhas humanas que o Cristo nos ensina a exercitar a fé, a confiança em Deus e nos apoderarmos de toda a certeza de que Ele é todo amor e sabedoria. A sua onisciência nos garante a eterna confiança nos seus desígnios e a sua justiça nos sustenta na maior alegria de viver. Guerras, pestes, fomes e calamidades de toda ordem são meios usados por Deus para a educação dos espíritos. Essa é a marcha do progresso desde o vírus até as constelações. O homem da Terra está próximo de se libertar dos meios grosseiros que a evolução tem usado para disciplinar os ignorantes. Eis que os fins destes correspondem ao último vestibular para os seres de boa vontade, para as almas amadurecidas nas hostes do bem. E depois, o terceiro milênio abrirá outras portas para os que ficarem na Terra, vivendo em outra dimensão, em termos de justiça, onde haverá leite e mel com abundância, no qual o amor corresponderá ao centro de todos os sentimentos da humanidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de março de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.